Bom, fazer a troca de cores de áreas ou de elementos dentro do Photoshop não é nada complicado desde que a imagem tenha a cor, né? E aí eu vou utilizar comandos bem simples que estão dentro do menu de imagem, ajustes. Esses dois comandos são o matiz de saturação ou o Selective Color. São os dois comandos que o pessoal mais utiliza para poder fazer essa troca de cores. Eu vou utilizar nesse exemplo o matiz de saturação, que eu acho que dá um resultado bem legal e ele é bem tranquilo de fazer a aplicação. Eu vou fazer essa mudança sem a existência de qualquer tipo de seleção, né? Então pode ver que o meu arquivo não tem seleção nenhuma, eu apenas vou indicar para o software o que eu quero alterar. A matiz de saturação, ele trabalha com três corrediças. Essas três corrediças vão trabalhar aqui, primeiramente, com as matizes, então, portanto, as cores, né? Se eu alterar essa corrediça, eu já altero tudo que eu tenho dentro de cor, né? Dentro da minha camada. Eu posso também alterar a saturação disso, portanto, dar mais vivacidade à cor ou retirar a cor existente, portanto, eu adiciono até mais cinza, né? Se eu for pensar assim. E também eu tenho a iluminação, que eu posso também fazer a alteração, deixar mais escuro ou mais claro. Utilizando esses três comandos aqui dentro de uma saturação, eu consigo fazer muita coisa dentro do Photoshop. Bom, eu não vou alterar de maneira master, né? Eu não vou alterar o todo da imagem, mas eu quero alterar uma cor específica, que é o vermelho desse caminhão. Portanto, se eu clicar aqui nesse pop-up, eu vou definir que eu quero alterar os vermelhos. Ao alterar os vermelhos, o Photoshop entende que é um limite, né, dentro do espectro que eu quero fazer a alteração. Portanto, esse limite já está definido. Eu posso ainda ajustar esse limite, mas basta que eu mova simplesmente aí a corrediça ou para a esquerda ou para a direita para poder ter a troca no tom que eu desejo. Então eu coloco aqui um tom determinado, posso definir saturação dele, olha, maior ou menor, né? De repente algo que seja mais real, ou, enfim, aí depende do objetivo de cada um, né? Posso definir inclusive a iluminação disso, então a luminosidade, né? Deixá-lo mais claro, mais escuro. Então, outra vez aí, dependendo do objetivo de cada trabalho, né? Dessa maneira eu já fiz a troca. O que a gente percebe é que algumas áreas trocaram também, porque elas tinham uma predominância de vermelho. Nós não vamos resolver isso já. Vou dar um OK. E aí eu vou utilizar a ferramenta de pincel histórico para poder retornar a informação que existia aí no caminhão quando a gente abriu a imagem, onde as setas eram avermelhadas. Portanto, eu vou retornar essa informação. Basta que eu então selecione a ferramenta de pincel histórico, vou dar um zoom aqui nessas áreas, olha. E como pincel aí eu posso definir um tamanho de ponta, posso definir uma opacidade inclusive, né? Eu posso fazer uma definição para uma opacidade maior ou menor, uma dureza de pincel. Então aí eu faço simplesmente a aplicação ó, em cima da imagem. E aí aquilo que eu tinha então na imagem, que era a seta do caminhão avermelhada, alaranjada, enfim, eu vou retornando essa informação para a imagem. Ó. Vou não, como dizer aqui, fazer um acesso rápido desse outro lado. Não há, portanto, nenhuma necessidade de fazer uma seleção prévia desse arquivo ou dessas áreas para fazer essa alteração. Olha, basta agora voltar a informação. Se eu alterasse de maneira total, não iria fazer muita diferença nesse caso, porque o caminhão já tem um tom bem específico. Mas se de repente eu tivesse uma imagem em que tivessem várias áreas em jogo para a troca, aí eu faria uma seleção e aí agilizaria um pouco o processo. Né? Aí, retirada aqui um pouco. Vamos lá, aqui no canto também existe uma área de seta do caminhão. E toda e qualquer área que eu acreditar que deva receber aí essa configuração, né? Então essa retirada de cor, eu vou fazer aplicando o pincel histórico. Né? Dependendo de alguma área que seja mais importante, eu vou fazer essa retirada e aí retornar a informação original da imagem. Uma forma simples e rápida de fazer a mudança de cor de objetos dentro do Photoshop.